Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Amém. Deus esteja abençoando a todos os irmãos da nossa IBVA. Amém. Você se sinta em paz conosco nesse momento. Você sinta a alegria de estar ouvindo a palavra de Deus aqui na IBVA. E você possa participar de fato de um culto de adoração, onde você possa aprender, ouvir, questionar a palavra do Senhor. Então, nesta noite, nós vamos estar trabalhando com os irmãos o capítulo 8 do Evangelho de João, do verso 1, do verso 1 ao 11, amém? Você possa estar acompanhando com a gente do verso 1 ao verso 11, tá bom? Deus esteja assim abençoando a sua palavra nesta noite em vossos corações, tá bom, meus amados irmãos? Fica ajeitando aqui que é para poder visualizar o conteúdo que está aqui. Eu vou olhar para o lado aqui, é porque eu estou acompanhando a leitura do texto, viu? Que está no notebook. Aí eu automaticamente vou fazendo a leitura que está aqui do lado e vou olhando para lá. Depois a gente vai explicar a palavra do Senhor. Amém? Deus esteja abençoando a todos, todos sejam bem-vindos, se sintam à vontade. É um culto participativo, você pode participar conosco, pode trazer aí seus questionamentos também e nos ajudar, né? Com esse momento de meditação, de reflexão da palavra de Deus, tá bom? Deus esteja abençoando a todos. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus e pela sua paz, a sua presença neste momento, neste lugar, na vida do seu povo, das pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Então vamos pedir ao Senhor que Ele venha tocar os nossos corações nesta noite. Querido Deus, queremos neste momento te convocar, Senhor, para se fazer presente neste lugar. E o Senhor venha falar aos corações dos teus filhos que estão presentes aqui, para que eles possam, meu Pai, aprender e compreender a tua palavra, conforme aquilo que o Senhor tem designado para a vida dos teus servos. Te agradecemos desde já, Senhor, por toda a oportunidade que tu tens nos dado, porque o Senhor tem nos dado mais um dia de vida. Te agradecemos por tudo. E por isso, meu Pai, te agradecemos por este momento que vai ser a reflexão da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós choramos e te agradecemos. Amém, amém e amém, tá? Deus esteja abençoando. Seja bem-vindo todos, né? Hoje eu não deu que problemazinho de vista, tem hora que atrapalha um pouquinho, tá bom? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim, Jesus, porém, a palavra de Deus vai dizer assim no João 8, verso 1. Vai dizer assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhes, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tomando-a e tornando-a a inclinar-se, escrevia na terra.
quando ouviram isto, redarguidos da consequência, saíram a começar pelo mais velho até o último, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhes Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Esse é um texto até interessante a gente poder. É uma passagem da palavra de Deus onde nós encontramos Jesus sendo desafiado, né? Desafiado por um grupo de religiosos, por um grupo de pessoas que não compreendiam de fato a obra de Deus. E Jesus é o tempo todo sendo tentado, né, por este grupo, para que ele pudesse tomar medidas contrárias àquilo que eles acreditavam na época e queriam comprometer Jesus a um processo frente ao Império Romano. É interessante que a gente perceba essa passagem e perceba assim o fluir dessa passagem, do que está se passando ali no Monte das Oliveiras, né? Jesus desce e ali ele sempre tinha uma multidão que estava em volta dele, e isso criava um sentimento de inveja nos escribas e nos fariseus, que olhavam um novo líder surgindo e Jesus ali no meio trazendo o ensinamento, e eles, como velhos líderes, anciões do povo, aqueles que tinham a obrigação de trazer a palavra de Deus naquela época, sendo surpreendido por um homem que tinha menos dos seus 33 anos. Então, eles estão surpreendidos por um jovem que vem trazendo uma palavra diferente e um ensinamento agora considerado por muitos naquela época como um ensinamento perigoso, porque Jesus trazia um ensinamento que eles não entendiam, trazia um ensinamento em que eles estavam à margem de toda aquela situação e não tinham a compreensão da verdade e não sabia como se portar naquele momento. A palavra de Deus dizem que eles trazem uma mulher que foi apanhada em adultério. E aí eu quero trazer uma concepção aqui bíblica para vocês poderem entender que a intenção era tão em relação ao Senhor Jesus, criar uma situação assim perigosa para Jesus naquela época, que eles trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério, mas a lei ela não fazia assim. Quando alguém era apanhada em adultério, era levado tanto a mulher, tanto o adúltero do sexo masculino, quanto a adúltera do sexo feminino. Mas nesse contexto aqui, eles não levaram o homem, mas levaram somente a mulher na presença do Senhor Jesus. E levaram essa mulher com o propósito de que o Senhor Jesus Cristo ficasse sem dar uma resposta, ou que a resposta do Senhor Jesus Cristo fosse contrária à lei de Moisés. A lei de Moisés, ele dizia que todo aquele que fosse agarrado em adultério teria que ser apedrejado. E neste caso, especificamente, não era somente a mulher, mas aquele que fosse agarrado em adultério teria que ser apedrejado, mas levaram somente a mulher, e como sinal de que eles, ainda diz o texto, no verso 4, diz: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Então, eles trouxeram uma mulher e disseram que aquela mulher tinha sido agarrada no próprio ato, adulterando. Não levaram nenhuma outra pessoa, não levaram um homem, não levaram o parceiro daquela mulher, não levaram aqueles que estavam pecando junto com ela.
E ainda alegaram o que a lei dizia. No verso 5 diz, eles disseram: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu poses o que dizes, né? Então eles queriam que Jesus fosse agarrado, surpreendido em alguma falha, em algum processo equivocado da compreensão da palavra de Deus, para que eles pudessem apontar e dizer que ele de fato não era aquele que era enviado por Deus. E a palavra de Deus no verso 6 vai dizer: isto diziam eles, tentando para que o tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, né, de novo dizendo, escrevia com o dedo na terra. Né? Então Jesus, com o dedo ali na terra, escrevia, estava ali tendo aquele momento de reflexão, mais ou menos assim, pasmado, né, da situação, olhando como aquele povo estava agindo, acostumado a agir daquela forma, e o Senhor Jesus Cristo percebendo aquela atitude. Queria chamar a atenção dos amados que muitas vezes nós, como servos de Deus, ou como pessoas que estamos envolvidas com a obra de Deus, envolvidos com o projeto de Deus, muitas vezes vamos ser desta forma. Não só pastores, mas todos aqueles que de fato estão fazendo a obra de Deus. Então, nós vamos ser tentados, nós vamos ser, como o Senhor Jesus Cristo aqui foi nesta situação, nós vamos passar por essa mesma situação. Então, nós vamos estar à prova, nós vamos estar correndo os riscos, nós vamos ter que provar às pessoas que estamos certos em determinados momentos. Então, nós vamos estar sujeitos a essas situações. Acho interessante que até eu falei assim, nós vamos ter que provar. Nós não vamos ter que provar nada, porque, na verdade, quem vai estar provando por nós da verdade, na verdade é o próprio Deus que vai estar operando em sua volta, a sua vontade e a sua obra. Você não vai precisar provar nada. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês nesse momento é que alguns grupos de pessoas têm a tendência de olhar simplesmente para a falha dos outros, olhar os defeitos que os outros têm, mas não se apoderam dos seus próprios defeitos e não tentam trabalhar as suas próprias dificuldades. Nesta passagem, eles trouxeram uma mulher que foi acometida de adultério, né? E levar essa mulher até o Senhor Jesus Cristo para que ele fizesse um julgamento com esta mulher acerca de quê? Do seu próprio pecado, né? Então, esse cuidado nós temos que ter conosco, com a nossa vida, porque a gente muitas vezes olha para o pecado do outro, mas não olhamos para nós mesmos. A irmã Isa acabou de colocar, diz assim: orai e vigiai. A ideia é de que em torno dessa preocupação com o outro, nós devemos ter uma preocupação singular com a nossa própria vida, porque é essa nossa vida que nós estaremos prestando contas. Eu não vou prestar contas, teoricamente, do pecado do meu irmão, mas eu vou estar prestando contas pelo meu próprio pecado e pela minha própria falha. Então, nós prestamos contas dos nossos atos perante Deus, e não levarmos os outros na condição de perseguidos e nós sendo os acusadores das pessoas daqueles pecados que eles talvez tenham cometido. No texto nós percebemos esta falha nos fariseus, que levaram uma mulher acometida de adultério até a presença do Senhor Jesus Cristo para imputar a esta mulher toda a falha, todo o pecado, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, toda a situação dela. E é interessante que quando o Senhor Jesus Cristo estava nessa situação de juiz, ali que estava sendo imposto a ele de modo algum olhou para aquela mulher de forma que estivesse recriminando o pecado daquela mulher. Ele de forma alguma se dirigiu, nem se preocupou com o seu pecado ali naquele momento.
porque ele conhecia o coração humano, ele conhecia o coração daqueles que estavam levando aquela mulher até a ele. É interessante a gente poder perceber que muitas vezes nós estamos preocupados em olhar os defeitos dos outros, em perceber as falhas dos outros, até mesmo mostrar as falhas dos outros, e em contrapartida nós não fazemos nenhuma reflexão e avaliação sobre os nossos próprios defeitos e sobre as nossas próprias falhas. É interessante que nós, como servos de Deus, possamos olhar para dentro de nós e percebermos que somos homens e mulheres que temos falhas e que temos defeitos e que precisamos melhorar a cada dia, a cada instante, a cada hora. No fato de sermos servos de Deus não implica dizer que somos sem pecados, sem defeitos. Somos servos de Deus, mas carregamos conosco uma natureza pecaminosa. E mesmo sem querer, vamos estar cometendo pecados, vamos estar errando, vamos estar falhando. E toda vez que nós imaginarmos que não temos esses pecados, que não temos pecado, esta é uma porta que se abre para que nós possamos cair lá na frente. É uma porta que se abre para o nosso fracasso. Porque na medida que nós reconhecemos as nossas fragilidades, isso significa dizer que nós crescemos na direção de Deus. Entendemos que quem nos sustenta, de fato, é o Senhor, que nos livra de toda ação pecaminosa. Então, não se glorie no fracasso do outro, mas se glorie na presença de Deus em sua vida. Não se glorie porque o outro esteve caindo, mas se glorie no fato de Deus operar em sua vida grandes milagres e te proteger e te livrar de todo o mal. É interessante que nós possamos perceber este fato em nossa vida particular e pessoal. E no contexto, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo não olha para essa mulher do capítulo 8, com uma atitude de que ela fosse uma mulher indiferente às demais, mas ela sim era uma pessoa como qualquer outra e que estava ali numa situação de calamidade, uma situação que ela precisava de ajuda, de uma situação que ela precisava de alguém que desse paz ao seu interior. Eu estava ouvindo hoje uma mensagem e alguém falando de que nós precisamos muitas vezes de pessoas que médicos, né, pessoas que trabalhem na área psicológicas para cuidar do lado espiritual ou mental. E quando nós falamos nesse lado espiritual ou mental, nós estamos falando de algo que o médico que de fato vai nos curar nesse sentido é o próprio Jesus. Ele é o Senhor que vai estar operando o seu trabalho em nossa vida. Quando nós falamos em mente, falamos no homem espiritual, nós estamos falando exatamente de algo que somente Deus é capaz de preencher o cuidado do nosso espírito, a não ser que nós carregamos uma doença já trazida que não tem nada a ver com o nosso espírito, que afeta de fato o nosso espírito. Mas Deus, ele opera o milagre e nós somos esses instrumentos de Deus para nos curar e ajudar a curar aqueles que passam por situações de dificuldades espirituais, certo? No texto aqui, nós percebemos, vamos ver o verso 7, isto dizia eles tentando, Jesus ao tempo todo tentado, como a gente já falou, para que tivesse uma forma de agarrar Jesus em alguma situação que fosse complicada. Mas Jesus continuava na sua condição, inclinado, e eles insistiam, né? Queriam que o Senhor Jesus Cristo apontasse os defeitos, né? E a resposta do Senhor Jesus, ela é impressionante.
aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala com uma profundidade, aquilo que o Senhor Jesus fala inquieta a alma, inquieta o nosso interior. Senhor Jesus Cristo fala, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela, certo? A palavra do Senhor Jesus Cristo é exatamente nesse sentido, de promover uma reflexão naqueles que estão apontando, aqueles que estão acusando. E é interessante que muitas vezes, na posição de quando alguém não sabe os nossos defeitos, e a igreja é um local muito bom para isso, né? E dizer isso, porque muitas vezes a gente entra na igreja e aprendemos o que nós devemos esconder as nossas falhas, os nossos pecados. Nós temos que transparecer o máximo que possível como alguém perfeito, alguém que não precisa ser transformado, porque ele já alcançou o ápice da transformação. E isso, na verdade, não é uma verdade, né? Não é uma verdade, porque todos nós precisamos da orientação e precisamos da ajuda e precisamos nos entender que nós precisamos ser tratados também. E nesse contexto nós encontramos as pessoas que estão ali se posicionando como alguém que está perfeito. E é interessante que essa condição, e que muitas vezes a gente olha dentro das igrejas, é que quando você olha assim, um casal da igreja, você diz, não tem problema, é perfeito. Olha um homem de Deus, um que prega, diz, não passa por dificuldades, não tem lutas, né? Não tem filhos que dão problemas, né? Não tem, aquela coisa, você olha para aquele indivíduo e você não consegue enxergar nenhuma dificuldade na sua vida. É interessante, e primeiro eu quero dizer isso para todos aqueles que estão me ouvindo nesta noite, que não tome como patamar para a sua vida espiritual a vida do outro, né? Não olhe para a vida do seu pastor como no sentido de dizer assim, ele não tem problema. Eu passo por dificuldades, mas meu pastor não passa por nenhuma dificuldade, passa por luta. O grande problema é como aquele que é mais maduro do que você, como de fato ele trata as situações que ele está passando, né? Talvez você está numa posição e olha a liderança da sua igreja, e você exige da liderança da sua igreja, ou das pessoas que estão à frente da sua igreja, um cuidado extremo com você, mas você talvez não saiba quais são as dificuldades que essas pessoas muitas vezes estão passando. E muitas vezes elas estão passando por dificuldades, deixam de cuidar das suas lutas para cuidar da luta dos outros, porque elas têm uma obrigação. E é interessante que nós, como servo de Deus, possamos entender que as nossas lutas não são maiores e nem menores do que a dos demais irmãos. E precisamos nos colocar no lugar do outro também, para tentar ajudar. E como se resolve isso, pastor? Se resolve quando nós temos uma igreja transparente. Quando nós temos uma igreja que as pessoas são capazes de admitir as suas falhas, as suas lutas, as suas dificuldades, admitir que passa por lutas, que passa por dificuldades, que tem problemas que precisam ser trabalhados, que precisam ser tratados. E isso, quando você faz, você gera uma igreja. Eu acho que uma igreja diferente, uma igreja humana e uma igreja dependente de Deus. Esta igreja que nós buscamos é uma igreja humana e uma igreja dependente de Deus. Uma igreja que reconhece as suas falhas, as suas lutas e as suas dificuldades. Mas muitas vezes nós olhamos uma igreja muito perfeita, santa aqui na terra, que não tem dificuldades alguma e longe de Deus estão. Por quê? Porque muitas vezes aquele que olha e diz, eu não consigo atingir tal patamar, e acaba se distanciando daquele padrão. E aqui Jesus traz a reflexão exatamente para chocar a interioridade ou a alma humana,
para que ela possa perceber de fato a grandiosidade do poder da palavra de Deus. Então, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Há um fato interessante: Jesus, na posição de perfeito, ele não foi o acusador daquela mulher. É interessante que ele, na posição que tinha de autoridade, não agiu com a atitude agressiva de acusar aquela mulher. Então é interessante a gente ponderar esses pontos na nossa caminhada cristã. É importante a gente poder perceber. Jesus, ele vai primeiramente atuar sobre aqueles que de alguma forma acusam, aqueles que de alguma forma estão buscando atacar aqueles que estão fragilizados. E é nesse sentido que nós precisamos entender qual é a nossa postura. Qual é o nosso dever quanto servo de Deus? É exatamente tentar recuperar aqueles que estão passando por dificuldades, por lutas, que estão passando por batalhas que não conseguem vencer. Até porque quando nós estivermos passando por essas lutas e batalhas que não conseguiremos vencer, precisamos de pessoas que levantem-se e estendam as mãos em nossa direção. Interessante a gente poder perceber, porque nós não somos o quê? Perfeitos, somos dependentes da ajuda dos demais, tá? É preciso a gente poder perceber grandemente este fato, entendeu? É preciso a gente perceber grandemente esse fato que nós estamos falando. Agora, o outro fato é o seguinte, e como insistisse, né? Jesus já falou, quem não tem pecado atira a primeira pedra, e aí começa a acontecer algo aí. Não temos como acusar, não temos como atacar mais, ele nos desmontou, retirou toda a nossa altivez e tornando a inclinar-se escrevia. Quando ouviu isto, redarguido da consciência, né? Eles foram redarguidos da sua própria consciência, inquietados com a sua própria consciência, saíram um, a começar do mais velho até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher, né? Que olha como é interessante você perceber isso. A palavra, a profundidade da palavra de Jesus em direção aos acusadores da mulher foi tão forte que a consciência deles, e é interessante que muitas vezes nós podemos passar a mensagem que estamos perfeitos, né, no físico, mas aqui dentro há uma evolução, uma revolução da palavra de Deus quando alcança o interior humano. E é interessante que essa consciência ela é mexida, essa consciência é provocada, essa consciência ela é assim atacada pela palavra de Deus para, de alguma forma, promover um processo de transformação. E é interessante que, um a um, começam a refletir e a analisar a sua situação e saem da presença da mulher porque vão vendo que estão na mesma condição dela, vão vendo que talvez até estão numa situação pior, talvez até possa ser que estes homens tenham sido eles próprios já ter deitado com essa mulher em adultério. Então Jesus ali com essa palavra ele esmaga todo o sentimento maldoso e perverso por parte daqueles que tentam agredir aqueles que são dependentes daquela situação de um cuidado especial, certo? E aí agora nós temos um momento que é impressionante, impactante, é o tratamento, e esse é um ponto importantíssimo, é o tratamento especial que precisamos ter com Deus, né? Algo que somente em Deus a gente consegue alcançar de fato um alívio no nosso interior. E a gente vê que agora, exatamente nessa situação, Jesus agora começa um diálogo com a mulher. E
E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores, né? Ninguém te condenou, né? Então Jesus começa a tratar, e acho que isso é uma coisa boa. O Senhor Jesus começa a tratar exatamente o interior humano, né? Muitas vezes nós precisamos entrar neste momento de conversa e de diálogo com Cristo. Nós precisamos entrar num momento de conversa sincera com o Senhor Jesus Cristo, né? Precisamos tratar aquilo que está no nosso íntimo, no nosso interior. E aí não são as pessoas que vão de fato nos tratar da gente, mas é a essência de Deus que vai cuidar de fato do nosso interior. E aqui nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo vai tratar, vai animar esta mulher. Ele vai dizer: cadê aqueles teus acusadores? Eles não te condenaram? Onde eles estão? Olha que a condição deles talvez sejam até piores do que a tua, mulher. Né? Então Jesus não olhou para aquela mulher como alguém que olha aquela mulher como pior do que aqueles homens que estavam ali, mas Jesus a nivelou. Jesus olhou na mesma condição, no mesmo patamar. É interessante que a gente perceba que diante de Deus, amados, todos nós estamos na mesma condição de pecadores. Não há ninguém melhor. Não há ninguém mais avançado na presença de Deus. Todos nós estamos no mesmo patamar, na mesma direção. E sabe, este Deus maravilhoso é Ele que de fato, Ele é que vai cuidar e tratar da nossa essência, da nossa natureza. Não há respaldo para alimentarmos qualquer sentimento de vaidade, porque o Deus que servimos, Ele é um Deus poderoso. Então não precisamos alimentar sentimentos de vaidade, de orgulho, porque esses sentimentos a gente percebe que quando estamos na presença dEle, nós nos despimos e acabamos sendo nós mesmos, verdadeiros, na nossa essência. E aqui essa mulher está na presença do Senhor Jesus Cristo, despida de qualquer sentimento, ela está ali despida de qualquer concepção, e o Senhor Jesus Cristo a trata como um ser humano que necessita de ajuda no âmbito espiritual, de ajuda, de conforto, de entendimento. E é interessante, onde estão os teus acusadores, aqueles que estavam te importunando, né? E muitas vezes as pessoas estão assim, nós estamos passando por situações de importuno, né? Sendo importunados por pessoas que querem nos acusar, destruir. E é interessante que Deus vem por intermédio do seu Filho e nos alivia, né? E nos alivia e acalma a nossa alma. E por fim, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. É interessante a gente poder perceber isso. O que Deus olha para a gente é que a partir daquele momento do encontro que temos com Ele, Ele quer promover algo novo, diferente. E aí a nossa vida se transborda na sua graça, na sua maravilhosa luz e no maravilhoso poder da sua essência. E por isso a gente percebe que Ele diz: vai-te, né? Vai-te embora, né? Ou então, segue a tua vida, mas não peques mais, né? Afasta-te do pecado. Então, as palavras do Senhor Jesus Cristo sempre serão e sempre foi palavra de edificação, palavra de transbordar, palavra de crescimento, palavra de
força, né? Palavra de motivação. Então, muitas vezes estamos abatidos, estamos necessitando de algo a mais, e este algo a mais que você precisa não é dinheiro, não é ouro, não é tesouro, não é poder. Esse algo a mais, meu irmão, que você precisa e eu preciso também, é exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, a presença dele em nossa vida. Ele vai satisfazer tudo aquilo que temos exatamente necessidade. Amém? Que Deus aplique a sua palavra nesta noite ao seu coração. Amém? Estava com saudade dos irmãos. Estava viajando nas lives, né? Aí o nosso amado irmão Carlos estava aí substituindo com grande poder e glória, né? Porque Deus estava sobre a vida dele, ungindo este lugar e produzindo, né? Palavras de bênção sobre as nossas vidas, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar? E eu quero ainda conversar mais um pouquinho com vocês sobre algo. Mas vamos orar encerrando a palavra desta noite. Pai Santo e maravilhoso Deus, somos gratos, Senhor, pela tua bondade e a tua misericórdia. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que se fizeram presente hoje nesta live, tanto no primeiro momento, onde tivemos a ministração do louvor por intermédio do teu servo, irmão Carlos e irmã Carla Giovana, e também, Senhor, pela direção do culto e a oração que foi feita pelo teu servo, irmão Ionildo, a toda a tua igreja. Ó Pai Santo, edifica este povo, fortalece esta igreja em nome do Senhor Jesus. E agora nos dê uma semana maravilhosa. Amém. Amém. O restante, né, de semana maravilhosa, com poder. Deixa eu falar com os amados irmãos. Nós estamos, meus irmãos, com um projeto da Vida Abundante em Vargem Grande, né? E estamos trabalhando para alcançar. Nós temos uns irmãos que se converteram na cidade de Vargem Grande. E foi exatamente nesse momento de live esses irmãos se converteram. E nós estamos com esse projeto, vamos fazer uma viagem com uma equipe, a viagem lá para o final do mês, agora de julho, e nós estamos pedindo orações, ajuda do povo de Deus que se reúne aqui. Então, se você tem um espírito missionário, se você tem um desejo de ajudar essa obra, eu quero te convidar você a pensar numa oferta. Né? Não precisa ser oferta muito grande, não, que não atrapalhe o seu dízimo aí da BVA. Mas eu quero convidar você que participa conosco a nos ajudar neste grande movimento que é Vida Abundante em Vargem Grande, tá? Queremos contar. Tem gente que não é nem da IBVA e que tem nos ajudado, né? O irmão Werbenildes vai nos ajudar com uma oferta, ó, boa, R$ 20 todo mês, ó. Tá, não sei se ela ainda está aí, mas ela já mandou um áudio dizendo, vou ajudar vocês aí com R$ 20. Recebi uma oferta de uma amiga, Leia, né, que deu uma oferta de R$ 100 para nos ajudar nessa empreitada. Eu vou dar uma oferta, e aí eu quero desafiar os irmãos da igreja, se pessoas de fora estão contribuindo, eu quero desafiar você a dar uma oferta. Não precisa ser oferta grande, a gente só quer uma oferta para ajudar a caminhar esse projeto na cidade de Vargem Grande. Mas uma oferta principal que eu quero contar com vocês é a questão das orações, tá? Dos amados, fortalecendo, né? Nós temos um grupo que está bem motivado, e se você quiser fazer parte desse grupo que vai ajudar aí a fortalecer este projeto missionário, eu quero te convidar a você fazer parte com a gente. Nós temos o irmão Carlos, irmã Daís, irmão Otávio, irmã Diana, nós temos a irmã Idenê, nós temos a irmã Werbenê, nós temos a irmã Isa e o irmão Ionildo, né? E se você quiser ajudar mesmo, fortalecer esse grupo para estar dentro daquelas pessoas que querem ir para a Vargem Grande no futuro, ajudar a levar a palavra, estar com a gente lá operando, nós não vamos, você não vai toda semana para lá, uma semana
cada semana vai um pessoal. E aí a gente quer contar com a ajuda desse povo e queremos motivar a igreja a participar conosco desse projeto. E você que nos visita, que não é da nossa igreja, que está ouvindo a gente, que tem um ardor missionário, tem uma visão missionária, que gosta, né, de servir ao Senhor. Eu falei, irmão Ionildo, irmão Otávio e irmã Diana. Falei, né? Eu não falei, eu vou agora perdoar, mas eu acho que eu falei, né? O irmão Otávio e irmã Diana. Então, também estão nesse grupo. Então, é um grupo bom que nós temos aí colocando dentro desse. Acho que não falei mesmo, não. Então, irmão Otávio e irmã Diana também estão nesse grupo. E é interessante. E é interessante que você possa estar visualizando isso. E se você quiser ajudar, mesmo não sendo da IBVA, quiser ajudar a gente, não se sinta acanhado. Nós recebemos a sua ajuda, a sua oferta e tudo aquilo que você quiser ajudar, se sinta à vontade. Você pode doar Bíblias, você pode doar uma cadeira, você pode doar um microfone, um violão. Fica a seu critério, à sua vontade. Aquilo que Deus propôs no seu coração para nos ajudar, a gente já conta com sua ajuda, certo? Que Deus esteja abençoando este projeto. Queremos contar com o envolvimento de todos, né? E principalmente da nossa vida abundante, tá bom? Era essa palavrinha que eu queria deixar com os amados irmãos para estarem fortalecendo a gente nessa empreitada da nossa primeira congregação. E a gente vai fazer essa congregação fora mesmo, porque para a gente sair para estarmos pregando, anunciando. As irmãs que nós temos em Vargem Grande, a irmã Irene, fazem a parte, e a irmã Neide. São as irmãs que nós temos lá. Mas nós temos lá de Vargem Grande a irmã Ana Paula, que está nesse grupo, né? O Heitor, Lúcio. Quem sabe não são irmãos que vão estar ajudando e contribuindo para esse projeto missionário. Temos o irmão Ionildo e a irmã Isa. A irmã Isa vem pela amizade, mas estão lá também nesse projeto, né? Mas o irmão Ionildo é exatamente lá de Vargem Grande. E nós estamos pedindo para esses irmãos que estão lá, obrigado, irmã Cristiane. Esses irmãos que estão lá, a gente está pedindo que eles comecem a chamar as pessoas que estão para receber a gente poder estar conversando, né, lá na viagem que nós vamos fazer, estar com eles lá discutindo e tentando trazer mais pessoas para o projeto, né? E nós vamos estar hospedados, não podemos deixar de falar isso, na casa do nosso irmão Ionildo. Ele disse que lá é grande, tem condição de receber esse povo que vai viajar para lá, e nós queremos contar com as orações dos amados irmãos nesse sentido. Então, ore por esse projeto, ajude financeiramente nesse projeto, ajude como você puder ajudar. E a igreja está aberta para você, tá bom? Muito obrigado, que Deus dê uma excelente noite para vocês e continue orando por nós, tá bom? Deus abençoe a todos e agradeço pela presença de todos no nosso culto, na nossa live de hoje, tá bom? A paz do Senhor.